Oi, oi, oi! A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus, amém? Pessoal, no vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Filemon. Alguns versículos na carta de Filemon. A carta de Filemon é a menor carta, de Paulo, é a menor carta do Novo Testamento, obviamente. E eu queria que você acompanhasse comigo aí o capítulo único, versículo 4 ao 7, que diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Eu vou ler para você agora na paráfrase, a mensagem. Diz assim: Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto, sabendo desse amor, ainda mais quando vejo sua hospitalidade para com os irmãos. Vamos começar nossa reflexão então no versículo 4 e 5? Vamos lá. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. É muito massa parar para pensar que Paulo estava dando graças a Deus porque ele ouviu falar da fé e do amor que Filemon tinha. A fé no Senhor Jesus Cristo e o amor por todos os santos. Isso é muito interessante de pensar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o conhecimento ele traz soberba, ele traz orgulho, mas o amor edifica, ele traz edificação. Então Paulo está dando graças a Deus, ele está agradecendo ao Senhor pela vida de Filemon, porque ele se alegrou muito com o crescimento de Filemon, da fé, que a fé é a firme convicção. Então ele está se alegrando com a convicção que Filemon estava crescendo em fé. Eu imagino que ele deve ter ouvido falar de algumas aventuras de Filemon, alguns passos de fé meio doido de Filemon, e a Bíblia não fala isso, mas é a minha imaginação, aquela imaginação santificada, é o que eu penso. Então eu imagino que ele deve ter ouvido falar da fé de Filemon, das coisas que ele estava enfrentando, dos passos de fé doido que ele estava dando, e ao mesmo tempo ele ouviu falar do amor que ele estava tendo por todos os santos. Isso alegrou muito o coração dele, ao ponto de Paulo começar a orar, agradecendo ao Senhor pela vida dele. Você imagina isso, que legal? A gente mede se a gente realmente está crescendo em Jesus, se a gente realmente está crescendo em parecer com Jesus, crescendo na transformação, é pelo amor. Não é pelo conhecimento. O conhecimento ajuda. Mas o que adianta a gente conhecer e não aplicar aquilo que a gente conhece? Nada. Então, isso já me chamou a atenção. Paulo ouviu falar. Ou seja, o Espírito Santo já estava testificando, carimbando. Olha, Paulo, eu estou gostando muito de Filemon. Por quê? Porque Paulo ouviu falar disso, cara. Chegou boas notícias para Paulo. A boa notícia correu até Paulo a respeito de uma pessoa. E isso é maravilhoso. Mas o que eu fiquei pensando foi que Filemon, ele contrasta muito com alguns cristãos que nós vamos ter no fim dos tempos. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? O contexto desse versículo é um juiz iníquo, que era um juiz ruim, e uma mulher pedindo ele para fazer justiça e insistir com ele. E ele nunca fazia, até que um dia ele falou assim: nossa, eu vou atender essa mulher, não é nem porque eu sou bom não, porque eu sou ruim mesmo. Eu vou atender essa mulher por causa da insistência dela. Aí Jesus vai e fala isso: diga a vocês que de peça de fará justiça, contudo quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Ele está falando assim: vocês não devem desistir de orar. Assim como essa mulher insistiu com o juiz, insistiu, e o juiz uma hora atendeu ela pela insistência, Deus também há de atender vocês. Só que a diferença é que Deus é bom. Mas vocês não devem desistir de orar. Porque quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Porque muitos de vocês estão desistindo. Passa ano após ano, vocês estão orando por uma coisa, eu não atendi ainda, e vocês desistem. Só que uma das características que mostra que você vai ser salvo, que a Bíblia fala que você vai ser salvo, é a perseverança. Nós precisamos, porque ele fala, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, a gente precisa perseverar em tudo aquilo que Deus
falou que é para a gente perseverar. Essa é uma das coisas que realmente comprovam que nós somos filhos de Deus, que estamos aguardando Ele. Então, o que é que vai acontecer? Qual que é uma das coisas que vai acontecer? Uma das características que apontam para o fim? A apostasia, o abandono da fé. Olha só o que diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E ainda tem um texto de Tessalonicenses que eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas a apostasia, o abandono da fé, é uma das características que apontam para o fim. Uma outra característica que aponta para o fim é Mateus 24, versículo 12 e 13, que diz: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Não todos, muitos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Ou seja, aquele que perseverar até o fim, será salvo, como eu acabei de dizer. Então, a palavra de Deus está falando que tem duas características, apontando para duas especificamente, que vão apontar para o fim, que é a apostasia, o abandono da fé, e o esfriamento do amor de muitos. E isso contrasta diretamente com aquilo que Filemon estava exercendo, estava crescendo. Isso contrasta diretamente com a oração de Paulo, que ele estava agradecendo a Deus pela fé de Filemon e pelo amor de Filemon. Só que Paulo vai além. Olha comigo aqui no versículo, vamos ler de novo o 4 e 5, vem cá. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu achei massa demais na hora que eu estava lendo isso, porque ele não falou, e do seu amor, ponto final. Não, ele falou, e do seu amor por todos os santos. Aí que está a questão. Ele estava crescendo de verdade, porque ele estava amando a todos os santos. Ele não estava amando alguns. Paulo não fala assim, agradeça a Deus porque está crescendo na fé e no seu amor só pela sua família. Estou agradecendo ao Senhor pelo seu amor só pelos seus amigos. Não, ele fala, por todos os santos. Inclusive, a Bíblia nos diz em Gálatas 5, do 19 e 21, falando das obras da carne, tem uma obra da carne aqui que ela menciona, que a gente pouco menciona no nosso meio, mas deveria mencionar mais. Acompanha comigo aí. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E essa palavra facção a gente pouco fala, mas essa é uma das causas de nós não herdarmos o reino de Deus. E facção nada mais é que, trazendo para os nossos dias de hoje, a famosa panelinha. E isso, infelizmente, é comum, gente. Infelizmente, eu não posso dizer que é normal, mas é comum a gente ver isso na igreja do Senhor, cara. Isso é muito feio, gente. Isso é muito feio. Eu entendo quando a pessoa está chegando, eu entendo quando é um novo convertido, ele está sendo abraçado, ele tem que andar com aquelas pessoas ali mesmo. Mas depois que a pessoa vai se desenvolver no amor, ela não pode continuar naquela panela. Ela precisa... não pode ser uma panela de pressão, tem que ser uma frigideira. Tem que deixar sem tampa, tem que deixar aberto para entrar e sair qualquer pessoa ali. Eu tenho visto pela palavra de Deus o quanto isso é prejudicial. Gente, a pior sensação que tem é você ser rejeitado. Ser odiado é muito ruim, né? Ser caluniado, mas ser rejeitado num lugar onde você deveria ser aceito, num lugar onde você deveria ser amado, para ser transformado, não para que você continue, né, nas mesmas práticas, nas obras da carne, mas para que você seja transformado. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, né? Eu estou tentando explicar aqui, às vezes eu esmiuço um pouco a palavra, mas vamos prosseguir. É muito ruim, gente. Você já teve essa sensação de chegar numa célula ou numa igreja e você está lá, né, esperando alguém te cumprimentar, alguém te dar as boas-vindas, perguntar seu nome, que pelo menos te introduzir ali no assunto, e você fica lá assim, tudo bom? Você fica assim, todo sem graça, porque ninguém chega, e eu sei que está chegando, você tem que ser recebido, né? É meio complicado isso. Não que eu não estou falando que a gente tem que ser dodó e colocar sempre isso na conta dos outros. Tudo bem que tem hora que a gente tem que dar o pontapé inicial também, né? E se apresentar e tudo mais. Mas o que eu estou falando aqui é que você chega lá, às vezes a pessoa até te recebe. Por exemplo, uma célula. Gente, eu já vi isso acontecer
500 bilhões de vezes. O cara chega, uma pessoa chega na célula, chega na igreja. Aí a pessoa até recebe, oi, seja bem-vindo, Jesus te abençoe e tudo mais. É legal, obrigado. E passa um mês, e passa 2 meses, e passa 3 meses, essa pessoa não recebe uma ligação. Essa pessoa continua às vezes indo no culto ou na célula, ninguém chega no fim para abraçar, ninguém nota. As pessoas, não é que as pessoas rejeitam ela, vamos rejeitar essa pessoa. Não é essa a questão. A questão é que a gente está tão envolvido em nossa própria panela que a gente já não percebe mais quem chega e quem sai da nossa célula. A gente não dá atenção mais. A gente só quer ficar ali na nossa facção. E isso é horroroso, isso é feio, isso é obra da carne, isso é pecado. E aqui, Filemon está sendo elogiado por ele amar todos os santos. Filemon era o líder de uma igreja que se reunia na sua casa. Então eu imagino que Filemon, como Paulo ouviu falar que ele estava amando a todos, ele não estava amando apenas todos como os saduceus, fariseus, gentios, ou várias etnias. Eu não acho que diz respeito somente a isso. Eu também acho que ele estava amando a todos, os amigos, os inimigos e os que ele ainda nem conhecia. Eu acredito que as pessoas que chegavam para se reunir na sua casa ou na sua igreja, ele dava uma atenção e amava a todos. Ele procurava amar a todos. Eu acredito que ele estava estendendo o braço a todos. Eu acredito que no final de uma célula, no final da sua igreja, da igreja que reunia na sua casa, que hoje nós temos por célula, em vez de ele ficar com seus amigos, provavelmente ele juntava com um amigo ou 2, ou até mesmo sozinho, ia lá na pessoa e dava uma atenção para ela. Qual é a sua história? De onde você veio? Como que você está? Provavelmente acompanhava essa pessoa ou colocava alguém para acompanhar essa pessoa durante um tempo, abraçava essa pessoa. Por isso ele está sendo elogiado por Paulo. Olha, eu agradeço a Deus pela sua fé no Senhor Jesus Cristo e por seu amor por todos os santos. Meu amigo, como eu tenho ouvido falar do seu amor. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente tem delegado o ministério das boas-vindas, o ministério da integração, o ministério de realmente integrar as pessoas novas que chegam na nossa célula, na nossa igreja. A gente tem delegado isso para a instituição. Não, isso aí é com o ministério X. Meu irmão, essa é a nossa função como cristão. Esse é um mandamento. Esse é o mandamento. Não é para a gente ficar delegando isso para a instituição ou para o ministério X ou Y, uma vez que você pode fazer aquilo. Uma vez que quem percebeu a necessidade de abraçar alguém foi você. Tudo bem que você pode chamar ajuda, pode dar um toque lá. Eu não estou falando que você não pode. Mas o problema é que a gente entrou num lugar como igreja que a gente quer sempre delegar isso para a instituição, quer cobrar isso da instituição. A gente ama quando o líder faz isso, mas nós mesmos não fazemos. Cara, você não é cristão, não? A gente precisa aprender a parar de delegar essa função uns para os outros. E começar a abraçar as pessoas que estão chegando. Gente, eu não sei se você já parou para pensar, mas chegar em uma igreja, vamos lá, um novo convertido, ou um recém-convertido, né? Ou uma pessoa que ainda está chegando. Ela chegar numa igreja é como ela chegar num país completamente diferente. Porque a linguagem é diferente, a cultura é diferente, é a linguagem literalmente de um outro país, é o céu. Mas também mudar de igreja, seja de uma assembleia para uma presbiteriana, de uma presbiteriana para uma batista, anyway, é também como mudar de um país. Muda muita coisa, muda ministério, muda atuação, muda palavra. É tudo bem que a Bíblia continua sendo o centro, Jesus é o centro, mas muda muita coisa, você sabe disso. Cada igreja tem uma cultura ali. Então a pessoa já chega, vem de uma outra igreja para a sua igreja ou para a sua célula, ela já está completamente perdida, tentando entender como que funciona para ela não, né? Ela chega ali com todo o cuidado e ainda não é abraçada. Ela se sente completamente perdida e não é abraçada. Cara, como que você acha que a pessoa vai se sentir? A gente precisa se comportar como Filemão, irmão. E amar todos os santos. Eu me lembro que eu aprendi isso quando eu liderava uma célula em Belo Horizonte e começou a chegar muita gente diferentona, assim, para minha célula. E eu percebi que era gente de tribo muito diferente da minha. Se eu, em sã consciência, se não fosse pela causa de Cristo, eu nunca andaria com essas pessoas. Não fazia parte da minha tribo. Né? Tribo, sei lá, social-econômicas, tribo geográfica, tribo de roupa, de veste, de estilo, né? Tribo de idade, tribo histórica. Né? Não fazia nenhum sentido para mim andar com aquelas pessoas.
Mas aí, acabava o culto, eu sempre saía com os meus amigos. E que eram mais profundos no Senhor, que tinham mais conhecimento bíblico, né? E eu amava sair com eles no final do culto. Só que essas pessoas começaram a chegar para minha célula, eu só encontrava com elas então na quinta-feira. No sábado e no domingo, que também a gente ia à igreja, que tinha o culto de jovens e o culto normal, eu só dava um oizinho, mas continuava saindo com os meus amigos. E um dia Jesus me chamou a atenção: filho, não tá legal isso. Porque eu te chamei, o que une você a essas pessoas é simplesmente o meu amor. E você continua, o pior ainda, você é líder dessas pessoas e continua com a sua facçãozinha, com a sua panelinha. Por que você não convida elas para sair com seus amigos? Ou então você sai fora e vai andar só com elas um tempo? Para você aprender a amar. Aí eu falei, beleza. Aí chamei esses amigos meus e falei, olha, eu vou dar um tempinho de sair com vocês pós-culto, porque eu preciso me dedicar mais a algumas pessoas que estão chegando. Eu preciso aprender a amar as pessoas que são diferentes de mim, que não tem muita coisa em comum comigo a não ser Cristo. Isso deve ser suficiente, beleza? Avisei para vocês, tá tudo bem? Beleza. E eu comecei a sair com essas pessoas. E foi impressionante o tanto que eu cresci em amor e o tanto que eu comecei a ver como essas pessoas começaram a se sentir mais amadas. Porque acabava o culto, elas iam para casa. Por quê? Porque não tinha amigo, não tinha ninguém para estar com elas no pós-culto. Então elas iam para casa e a gente se via na quinta-feira na célula. Então era uma relação só de líder-liderado, discípulo-discipulador, mas não tinha amizade. E o que isso tem a ver com o evangelho? Se Jesus nos chama de amigos. E eu comecei a crescer, a desenvolver o amor de Cristo em mim, e ao mesmo tempo essas pessoas também começaram a se sentir muito amadas. E eu lembro que Deus fez grandes coisas ali no nosso meio. Foi muito massa esse tempo. Nessa mesma época que eu liderava essa célula, a nossa célula tinha muita gente. Essa célula chegou a ter 100 pessoas. E tinha muita gente ali sem condição financeira. E aí no final da célula, para sair para um lugar, para comprar pizza, sanduíche, seja o que for, para comer depois, ficava uma logística muito difícil. Porque além das pessoas estarem sem condição financeira, se a gente fizesse isso, a gente ia excluir alguns que não poderiam ir. E que lugar, que espaço que ia caber 100 pessoas também. Era muito difícil. Então o que a gente fazia? A gente pedia, comprava pizza, sanduíche ou churrasco, enfim, fazia no próprio local onde a célula acontecia, que era até a casa de um amigo nosso. E uma das coisas que a gente fazia para amar todos os santos, para abraçar todos os santos que estavam chegando ali, inclusive os que estavam sem condição financeira na época, o que a gente fazia? Vamos pedir uma pizza aqui para todo mundo e tal. E fiz a conta aqui, deu R$12 para cada um. Aí o que eu fazia? Eu falei, gente, eu posso, vocês me permitem aqui cobrar R$5 a mais? Pode ser? Você se importa eu cobrar R$5 a mais? Por quê? Porque esses R$5 a mais, nós vamos juntar esses R$5 de cada um e nós vamos inteirar para pagar para aqueles que não têm condição financeira de pagar a pizza. Você que não tem condição financeira, não precisa ir embora. A sua conta já está paga. Os que estão com dinheiro, vêm até aqui, deposita aqui, na caixinha aqui, e no final a gente paga lá. Eu não quero expor você que está sem dinheiro, mas também não quero que você vá embora. Então, vamos fazer assim, R$5 a mais de cada um, nós vamos bancar para todo mundo. Porque às vezes bancar uma pessoa a mais para alguns aqui, fique pesado. Mas 5, 2, 3 reais a mais não vai ficar pesado. E nisso a gente inclui todo mundo, paga para todo mundo fica aqui na comunhão, ninguém se sente excluído e pronto. E assim nós estamos exercendo o amor de Deus. Gente, nós fizemos isso por anos, porque era muita gente que ia. E foi um tempo assim maravilhoso. Então é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos mais parecidos com Filemão nesse sentido. Amar todos os santos. Amém? Está aí mais um exemplo daquilo que a gente pode fazer por amor a Jesus, por amor aos nossos irmãos. E a palavra de Deus diz lá em João 13, 34 e 35 assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A Bíblia está dizendo que um novo mandamento Jesus estava dando para a gente. Ou seja, porque o antigo era amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim, um novo mandamento eu dou. Ame o teu próximo como eu vos amei. Agora, o buraco é mais embaixo. Agora, o modelo sou eu. Antes você tinha que amar o seu próximo como a ti mesmo, mas agora você tem que amar o seu próximo como eu amei você. Ou seja, um amor sacrificial.
Você precisa aprender a amar sacrificialmente. Esse é o modelo de amor, meu irmão. Às vezes a gente quer sentir uma afinidade, sentir... Não, a gente não tem que sentir nada, a gente tem que obedecer o que está escrito e amar o nosso irmão. Amar quem está chegando, amar o novato. E não excluir ele, ficar mais atento se tem alguém chegando novo na célula, se tem alguém chegando novo na igreja. Não custa nada, meu irmão. Eu tenho certeza que você gostaria de ser abraçado, uma vez que você vai para uma nova igreja, um novo país, um novo lugar. Então trate os outros desse mesmo modo. A Bíblia fala assim, ó, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. As nossas obras, elas precisam brilhar diante das pessoas. A gente não faz para brilhar, a gente faz por amor. Mas não tem como esconder uma pessoa que está brilhando. E é assim que Deus espera de nós. Que na igreja, na célula, seja onde for, a gente brilhe. A gente seja luz para outra pessoa. A gente seja a mão, estenda o abraço. A gente precisa ser assim, irmão. Você sabia que o amor é a causa de Deus dar ou remover um ministério? Você sabia disso? Em João capítulo 21, no último capítulo de João, no versículo 15 em diante, eu não vou ler não, mas para a gente ganhar tempo aqui, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, eu te amo. Aí Jesus responde, pois é, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus perguntou, você me ama? Ele falou, amo. Ele falou, então, tô te dando um ministério, vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar dos meus discípulos, vai pastorear esse povo. Essa foi a causa. Você me ama? Então você pode ter um ministério. Aí depois, em Apocalipse capítulo 2, a falta de amor é a causa de de Jesus ameaçar remover o ministério, que é a igreja de Éfeso. Eles falam, olha, ele falou, eu conheço suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança, eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem apóstolos, mas não são, descobriu que eles eram impostores. Nossa, que igreja massa, né? Tem conhecimento pra caramba, faz muita coisa legal. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Nossa, até sofrimento. Que massa, que igreja top. Aí ele fala, no entanto, tenho contra você isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Aí a ameaça vem logo em seguida. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, tirarei o seu ministério. Removerei essa igreja. Então, a presença do amor foi a causa de Deus confiar um ministério para Pedro, e a falta de amor estava sendo a causa de Deus estar a ponto de remover o ministério. Então, do que vale, meu irmão, a gente saber um monte de coisa e não amar ninguém? A gente continuar nas nossas panelinhas? A gente precisa ser como Filemão, irmão. Amar todos os santos. Ah, Guto, você está falando, então minha igreja tem 400 membros, como que eu vou abraçar 400 membros? Não é isso que eu estou falando, não. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu tenho certeza que você entendeu. O povo de Deus é um povo inteligente. Faça aquilo que você percebeu. Você está percebendo uma necessidade ali? Faça isso. Sabe? Ame todos os santos. A palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a gente fala que ama a Deus e não ama o seu irmão que está do seu lado. Mentira! A Bíblia está falando que é mentira. Você não ama a Deus. Porque se você não está amando o seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não está vendo? Nós precisamos ter uma resposta de oração. Gente, o que tem de gente clamando por comunhão, clamando para ter um amigo, clamando para que Deus tire essas pessoas da solidão, não é brincadeira. E essas pessoas estão dentro da igreja. E nós estamos vivendo na nossa panelinha. Isso está errado, meu irmão. Isso é pecado de facção. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa amar as pessoas. Nós precisamos ser resposta de oração dessas pessoas. E nós precisamos ser motivo de oração, de gratidão dessas pessoas a Deus. Coisa boa é ser abraçado, meu irmão. Coisa boa é ser amado. Fala a verdade. Coisa boa é ser amado. Tudo bem que nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, já falhamos muitas vezes, mas a ideia é a gente crescer, desenvolver o nosso amor por todos os santos. Então, em contraste com Filemão e os cristãos que apostatarão, abandonarão a fé e esfriarão o seu amor. Desses dois grupos, aonde você está? Quem é você? Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e vamos crescer? Vamos desenvolver o nosso amor? Vamos perceber o outro que está chegando?
amando uns aos outros, nós vamos mostrar que de fato nós somos discípulos de Jesus. Amém, meu irmão? Pare e pensa nisso um pouquinho. Uma reflexão retórica. É para nós. Vamos puxar o negócio aqui para nós. Nós estamos precisando perceber mais o outro. Nós estamos precisando perceber mais a necessidade do outro. Chega uma pessoa nova. Chega uma pessoa ferida. Chega uma pessoa que está doente. Por que a gente não orou? Por que a gente não abraçou? Custa pegar o telefone e ligar? Vamos ficar mais parecido com Jesus? Vamos ser mais intencional nisso? Amar é um mandamento, não é um sentimento. Bora? Bora ficar mais parecido com Jesus? Que assim seja na minha vida e na sua. Em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Um beijo, um queijo.